Boa noite, queridos. Amém. Abram suas Bíblias, o Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós vamos trabalhar nessa noite 3 textos. Lucas 22, a partir do versículo 24. O título dessa mensagem é Humildade e Serviço. Vamos orar? Feche seus olhos. Santo Deus, por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da Tua palavra e pedimos da parte do Teu Espírito, que o Teu Espírito que habita em cada um de nós, que está neste lugar, ministre e fale aos nossos corações. Ensina-nos a caminhar segundo o Teu coração, assim como o Senhor andou entre nós, Senhor Jesus, que nós podemos vivenciar os desafios do Evangelho para as nossas vidas. Em Teu nome que eu oro. Amém. Versículo 24 diz assim: Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Tem uma outra pregação que eu acabei abordando essa questão da humildade, e o Evangelho volta novamente nessa mesma questão, a questão da humildade e a questão do serviço dentro do reino. E som, eu acho que eu desliguei sem querer aqui. Eu coloquei o ano de 2018 como um ano de desafio para a minha vida pessoal, com relação a mudar algumas coisas que já têm caminhado comigo há muito tempo. E talvez uma das coisas mais difíceis dentro de qualquer relacionamento, e acho que principalmente para quem é casado, implica em vivenciar essa questão daquilo que a gente chama de fruto do Espírito, que o fruto do Espírito ele é um pacote de várias coisas que envolvem o nosso caráter, a expressão daquilo que está dentro de nós, que é uma característica que é dele e que está em nós. Mas esse fruto ele encontra barreiras, ele encontra conflitos dentro da gente. E aí quando a gente entra numa relação, num casamento que tenha o objetivo de ser para sempre, a gente encontra algumas dificuldades no que diz respeito a essa questão da humildade. Então, humildade tem a ver com poder, tem a ver com não se submeter ao poder, não dar lado ao poder, não dar lado à questão de querer sempre estar com a razão, querer sempre estar certo. Então eu quero trabalhar um pouco nessa perspectiva hoje, não apenas dentro do casamento, mas dentro das relações. Quando envolve essa palavra humildade, como é que a gente lida com ela? Que a gente pudesse fazer uma reflexão, olhar para dentro de nós, nas nossas relações, como é que isso funciona dentro de mim, dentro de você? A gente pode dizer assim, que a gente é uma pessoa que vive uma vida de humildade, sem necessariamente precisar falar isso com a boca, obviamente, né? Que você não estou dizendo para vocês saírem por aí dizendo eu sou humilde, né? Não é isso. Mas essa convicção de que você é pequeno, que você não precisa sempre estar certo. Eu tinha uma pessoa dentro da Gólgota que nos aconselhamentos de casais, às vezes eles quebravam o pau, né, brigavam, daí eu e a Kátia sentávamos para tentar trabalhar isso, e ele sempre reclamava, ele falava assim: Pipe, ela nunca pede perdão, sempre eu que tenho que pedir perdão. Ela está aqui nessa noite? Uma já manifestou aqui, ó. Tem outras que a carapuça serviu aí? Ou outros que a carapuça serviu? E aí a gente olhava para ela e falava assim, perguntava para ela assim, mas isso é verdade?
Ela dizia, é. Ela dizia, é. E eu falava, mas por que você nunca pede perdão? Eu falei assim, porque eu nunca estou errada. Mas dizia na maior humildade, né? Que ela dizia isso, assumia isso, categoricamente assumia isso, que ela nunca estava errada. E aí é complicado, né? Aí ele ficava mais endemoniado ainda, né? Quando ele ouvia isso na nossa frente, porque ele pensava assim, não, na frente do Pipe e da Kátia, ela vai dar uma recuada, alguma coisa assim, mas não, se mantinha na humildade, ela dizia essas coisas. Então, Jesus está lidando com uma situação também envolvendo os discípulos, que é essa questão da grandeza, de querer ser maior, de estar acima dos outros. No versículo 25, ele coloca assim, Jesus lhes disse, os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Então, Jesus está falando sobre reis, está falando sobre domínio, porque todo rei ele tem um domínio, e ele está falando sobre autoridade, que no mundo os reis exercem dessa forma o seu reinado, certo? Eles têm um domínio e eles têm uma autoridade exercida sobre os outros. Então ele está apontando uma coisa interessante nos discípulos. Eles estavam preocupados com essas questões. Eles estavam preocupados em estar acima, de certa forma eles estavam preocupados com reinar sobre os outros. É isso que estava ocupando o coração deles quando Jesus ouve eles falando isso, conhecendo o coração deles, Jesus aponta, olha, tem vaidades aí, pairando sobre o coração e a mente de vocês. Vocês querem reinar, vocês querem ser rei, vocês querem ser cabeça, vocês querem mandar, vocês querem dominar os outros. É isso que os reis fazem, eles têm esses domínios sobre os outros. Mas no versículo 26, ele coloca assim, mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Então, ao contrário de reis, domínio e autoridade, Jesus ele oferece um outro triângulo: discípulos, serviço e autoridade. Quando você é um discípulo, você foi chamado então não para reinar sobre os outros, mas para servir os outros, porque você é um discípulo. Discípulos foram chamados para servir e não para reinar, não para mandar, não para comandar, não para ser cabeça. Tem um ditado muito usado, uma expressão muito usada no meio evangélico, que é isso, né? Você foi chamado para ser cabeça, não para ser cauda, né? Dá uma impressão assim que você foi chamado para não se submeter a nada, para estar acima de tudo, acima da dor, acima das crises, acima dos problemas, acima das dificuldades, e acima dos outros, né? Então você entra na igreja, você tem tipo uma carreira, né, ministerial, você vai subindo de cargo, né? Antigamente a gente tinha uma forma de eclesiologia, que é a forma de governo na igreja, que era membro, oficial, diácono, presbítero e pastor. Então eram 5 etapas. Quando você chegava aqui no pastor, você era o bambambam da cocada preta. Aqui você reinava em absoluto. Até que então a gente olhou para isso tudo, né? Porque a gente fazia parte de um outro tipo de trabalho. A gente olhou para tudo isso, isso não tem sentido, né? Não tem esse negócio de estar acima, né? Nós todos somos chamados para servirmos uns aos outros. Então, a autoridade do mundo vem de cima, a autoridade em Jesus vem de baixo. Começa por baixo. O discípulo é chamado para servir, estar sempre de baixo. Esse é o chamado. No versículo 27, pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Então Jesus, ele se apresenta como o servo por excelência. É o primeiro rei na história
muito mais do que rei, é o primeiro Deus em toda a história das religiões que se apresenta como servo. Não há em nenhuma outra religião um Deus que se apresenta da maneira como Jesus se apresenta. É uma coisa desafiadora, porque por mais que a gente está acostumado a lidar com isso no dia a dia, né, a gente está acostumado a ouvir falar de Jesus como servo, mas encarnar essa realidade na nossa vida, no dia a dia, que é o grande desafio para a minha e para a tua vida. No versículo 28, vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Daí, olha que interessante. Versículo 29, e eu lhes designo um reino. Aleluia. Ele começa falando que há um rei, há domínio e há autoridade. E aqui ele começa a falar sobre discípulos, mas também dentro de uma proposta de reino. Também é um reino. Também tem um rei. Mas o chamado daqueles que são cidadãos desse reino começa por baixo. São chamados para servir, para estar sempre debaixo. Aí no versículo 30 ele fala, para que vocês possam comer e beber a minha mesa no meu reino. Aleluia. Então de quem é esse reino? Dele, do Senhor Jesus. Amém? Ele é o rei. Nós estamos inseridos nesse reino. Por isso que lá na série de pregações de escatologia, lá no Metalcast, depois em 2012, tem uma série de pregações de escatologia, que é sobre a doutrina do fim do mundo. Você pode ver onde eu abordo essa questão de que muita gente está esperando o reino de Deus vir, quando na verdade o reino já está. O reino já está aí. Nós somos o reino. O problema é que muita gente entende essa questão do reino como uma questão literal. Então espera-se. Eu tinha um missionário que era muito amigo nosso, e ele acreditava sim que Jesus ia vir literalmente lá em Jerusalém. Ele ia sentar lá em Jerusalém, literalmente, num trono, lá em Jerusalém. Ele ia sentar num trono. O templo de Jerusalém ia ser restaurado. Não sei para quê. Porque para que o templo? Para que diminuir Deus? Se Deus destruiu o templo, rasgou o véu, e agora fez de cada um de nós a sua habitação, nós nos tornamos o templo dele. Por que que Deus tem interesse em fazer novamente um templo feito de pedra, novamente com um véu, novamente para quê? Então não tem sentido. E ele acreditava realmente que Jesus ia fazer isso, ia sentar num trono, e Jerusalém ia ser cercada de muros, e Jesus ia reinar literalmente em Jerusalém durante 1000 anos. E aí, literalmente, o reino de Deus ia estar sobre a face da terra. Isso, em outras palavras, é uma doutrina chamada pré-milenismo, que a maior parte das igrejas por aí acredita nisso, certo? Que Jesus virá um dia e vai implantar um reino na terra de 1000 anos, reino literal de 1000 anos, um reino mesmo, de terreno, quadrado assim, delimitado, com muro, com os soldadinhos nas muralhas, para proteger do Satanás não entrar. Esse tipo de coisa, que é o que se acredita. Certo? Mas depois você escuta lá a série de pregações de escatologia, onde a gente oferece uma outra proposta teológica, que é o amilenismo, que é uma outra visão acerca disso. Então, o reino já está. Não tem como dizer que não está. O reino está aí. Jesus deu o reino para os seus discípulos. Nós somos estamos inseridos neste reino. No versículo 31 tem uma expressão muito interessante. Versículo 31 diz uma coisa interessante. Jesus diz: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Não é interessante isso? Que o diabo, para tocar na vida dos discípulos, ele precisou fazer o quê? O que ele precisou pedir? Permissão.
Ele chegou para Jesus e falou assim: Jesus, estou a fim de peneirar essa galera. Eu estou a fim de peneirar esses caras. Uma vez dentro do seminário, um amigo que hoje é pastor, o Jimmy, chegou para mim e falou assim: Pipe, Deus mandou falar uma coisa para você. Eu falei: fala. Ele falou assim: Deus mandou dizer para você que o diabo quer matar você. E aquilo, rapaz, mas eu não corei tanto naquelas semanas ali. Passei uma campanha de jejum e oração ali. Mas eu achei interessante isso no texto. Que o diabo simplesmente não chega e peneira a vida dos discípulos. Ele pede permissão. Agora vocês lembram que nos outras pregações, o que aconteceu com Judas? O que aconteceu com Judas? Satanás fez o quê? Se apossou dele. Não é isso que o texto fala? Que Satanás entrou em Judas? Se Satanás entrou em Judas, significa que antes de entrar em Judas, ele fez o quê? Pediu permissão. E o que aconteceu em seguida então? Se Satanás entrou em Judas, por que entrou? Porque lhe foi dado permissão para isso. Isso parece também uma questão ligada àquilo que eu falei também num outro domingo, sobre a questão de quando Paulo fala: lancei-o na mão do diabo, para que o corpo seja destruído e o espírito seja salvo no último dia. Então tem questões ligadas à obra do inimigo na nossa vida, como ele interfere, os seus limites de ação na minha, na tua vida, na minha, na tua fé, como que isso funciona em Deus, na sua soberania, eu não sei como é que funciona, meus queridos. Eu não sei como funciona, sinceramente. Mas estou apenas dizendo que, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, o inimigo só tem poder de entrar na vida e destruir a vida de um discípulo, ainda que você seja responsável por liberar as ações do inimigo na sua vida, ainda assim, essa ação está debaixo da soberania do Senhor Jesus Cristo. Porque querer matar, Ele quer matar cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Cada um. Incessantemente. O desejo de Satanás é matar, destruir a minha e a tua vida. Se ele não fez isso ainda, meus queridos, saiba de uma coisa: por causa da soberania do Senhor Jesus Cristo sobre a tua vida, que tem cuidado para comigo e para com vocês. Porque a hora que Jesus disser, pode ir, Ele faz a mesma coisa que fez com Judas. Existem questões, claro, que envolvem o coração de Judas, como que Deus trabalha isso, como eu falei. Não é um departamento que compete a mim e compete a você. É impossível, não tem como. Não tem como você saber disso e eu saber disso. Como que isso funciona em Deus, eu não sei. Só estou dizendo aquilo que o texto está dizendo. Que o diabo pede para peneirar a vida dos discípulos, para destruí-los, para matá-los. Aí o versículo 32, olha o que o versículo 32 diz: mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Por que nós oramos, meus queridos? Por que nós oramos? Por que você entra no teu quarto, ou no carro, ou na rua, ou no, sei lá? Por que você ora? Por que nós oramos? Nós oramos por causa de uma coisa: existe um princípio por trás de qualquer oração feita. Porque nós cremos num Deus que intervém. Quando eu oro por um vizinho, um amigo, alguém da família que não é crente, que não se converteu ainda, que está caminhando para a perdição, quando eu oro para a pessoa, eu oro por quê? Porque eu creio que Deus soberano pode intervir na história
história desse indivíduo e levá-lo à compreensão do Evangelho, receber luz para isso e vir a se converter. É por isso que eu oro. Eu oro para que Deus seja maior, para que Deus seja mais forte, para que Deus vença a cegueira e a ignorância que está no coração dele. Alguém orou por mim? Alguém orou por cada um de vocês, um dia na vida? Alguém um dia orou? Amém? Vocês creem nisso? Alguém orou? Alguém orou. Mesmo sem vocês saberem, o Espírito de Deus estava agindo na vida de vocês, para levá-los a essa compreensão, sem a qual jamais teria acontecido. Amém? Agora, uma coisa que é interessante é que Jesus ele ora para que a fé deles não desfaleça. Porque se Jesus não ora, o que acontece? O que o diabo precisa? Porque está falando que Satanás está querendo um espaço, um lugar para entrar na vida deles e destruir a vida deles. É isso que está acontecendo. Jesus então fala: eu orei para que a fé de vocês não desfaleça. Porque quando a fé desfalece, quando a fé se apaga, quando a gente perde a fé, e como eu tenho escutado nesses meus 28 anos de conversão, como eu já ouvi gente dizendo: eu não creio mais. Simplesmente eu não acredito mais. Não consigo mais crer, Pipe. Eu posso estar 100% errado nisso que eu estou falando, mas eu acredito mesmo, queridos, que o Brasil está caminhando a passos largos para se tornar um país pós-cristão. Graças a duas coisas. Uma coisa chamada relativismo, que tem sido um câncer no coração da igreja, está matando a igreja. O relativismo está destruindo a igreja, meus queridos. Eu estou lendo um livro do N.T. Wright chamado Simplesmente Cristão. E o N.T. Wright, ele trabalhando com essa questão do relativismo, né? Como ele começa assim, sutil dentro do coração da igreja, ele vai destruindo os valores da igreja. Aquilo que é bíblico, aquilo que é verdade, para simplesmente colocar no lugar absolutamente nada. Nada. Você quer ver uma forma de relativismo? Por exemplo, a gente critica a Igreja Católica porque a missa, ela, de certa forma, ela é decorada, né? Ela é toda escrita, você vai lá, você lê. E é incentivado no meio evangélico, obviamente, que você precisa orar de forma espontânea. Você tem que ter a tua relação com Deus, a tua vida com Deus de forma espontânea. Certo? E o N.T. Wright, que ele trabalha nesse livro, dizendo que isso é, de certa forma, um pouco de orgulho e vaidade. Porque muita gente tem batido no peito e falado essa questão de intimidade com Deus, de vida com Deus, da boca para fora. E ele fala que às vezes é preferível você submeter o teu orgulho por uma coisa que às vezes está ali, simplesmente escrito, ler uma oração escrita diante de Deus. A igreja histórica, meus queridos, fez isso durante milênios. Daí vem um movimento onde se propõe a destruir qualquer coisa que seja antigo. É como se nós tivéssemos descoberto o verdadeiro cristianismo. Tem um monte de gente na internet falando isso o tempo todo. Como se ele tivesse descoberto a roda. É como se aquilo que ele fala está acima de tudo que foi construído na história da igreja. Eu sempre falo uma coisa que
Eu não fui chamado e nenhum de vocês foi chamado para apresentar alguma coisa nova. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para falar exatamente as mesmas coisas que estão sendo ditas pela igreja nestes quase 21 séculos. É isso. Não quero falar nada novo. Quero falar aquilo que está aqui. Ó. A velha palavra, a antiga palavra, a revelação escrita para mim e para a tua vida. Então a oração de Jesus, ela envolvia que a minha fé e a tua fé não desfalecesse. Porque a partir do momento que ela começa a desfalecer, nós nos tornamos um alvo fácil para a igreja. Então a primeira coisa é o relativismo, e a segunda coisa que está empurrando o Brasil para se tornar um país pós-cristão, infelizmente, é um movimento chamado neopentecostalismo. Esse evangelho que só fala em dinheiro, esse evangelho que só fala em experiência, e experiência, e experiência, e experiência, e experiência. Se o cara não tiver uma experiência naquele dia, ele é apostata. Eu tive experiências na minha vida com Deus. Muitas. Mas eu não estou aqui por causa delas. Eu vi um cara falando numa pregação essa semana, falando assim, que a fé, quando começa a se tornar muito racional, não é a fé do Evangelho. Porque bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Mas isso não é verdade. Deixa eu falar uma coisa de novo para vocês. Me respondam. Os discípulos de Jesus creram em Jesus antes da ressurreição? O que aconteceu quando Jesus morre? Eles vazam. Então, imagine comigo, Jesus morre, simplesmente aquela tumba não se abre, mas ele ressuscita de dentro da tumba, passa pela pedra e sobe aos céus e nunca mais dá as caras. O que teria acontecido? A igreja estaria aqui hoje? Não. Certo? Certo? Quando que os discípulos creram em Jesus? Quando eles o viram. E depois não foram somente eles, porque não foram somente os 11 que o viram, mas também as mulheres o viram, e depois ele apareceu para mais de 500 pessoas que o viram. O apóstolo Paulo foi o quê? Ele ouviu o próprio Senhor Jesus falar com eles. Amém? Então, que história é essa? Eles viram. Eu não estou propondo para vocês que vocês precisam ver Jesus para crer em Jesus, não é isso. Mas eu estou dizendo que a coisa não é 8 e 80, não é preto no branco simplesmente. Que há situações e há situações. Há pessoas que não precisam de evidência nenhuma, não precisam acontecer nada, está tudo certo. Que nunca tiveram uma experiência mística com Deus, um arrepio, nada, simplesmente nada. É gente que simplesmente se deleita no estudo da palavra, está ali, a Bíblia é suficiente, amém, pronto, está tudo certo. Não está afim de ver um anjo? Não. O milagre? Também não. Já tem gente, isso não é ruim, isso é bom, não estou dizendo que isso é ruim, que é o contrário, que gosta de apalpar o impalpável, de tocar nas coisas intocáveis, de adentrar em coisas, num mundo invisível, de ver o milagre, mas não porque o milagre vai gerar fé nele, mas porque ele tem fé que isso pode ser transportado de lá para cá. É isso. Amém? Já tem gente que não está nem aí para nenhum dos dois. Não quer ver anjo e está muito pouco preocupado em se tornar profundo na palavra, mas está preocupado com a questão da mão de obra, de fazer o negócio acontecer. Evangelismo, hospital, presídio. Né?
ir para a rua, pregar o evangelho. Esse é o interesse deles. Qual dos três está certo? Os três. Os três. Mas o que acontece? Você tem que descobrir o seguinte: nisso tudo, o chamado meu e teu é para que a gente viva, meus queridos, uma vida de conhecimento da palavra, uma vida profunda de busca do sobrenatural e uma vida de serviço, de pregação do evangelho. Aí sim. O pessoal na igreja presbiteriana, os jovens a qual eu fazia parte ali, a gente lia a Bíblia muito, a gente estudava muito a Bíblia. Eu fui para um seminário por causa dessa fome desesperada de conhecer a Bíblia, de conhecer Deus por meio da palavra. Mas ao mesmo tempo nós orávamos muito. A gente tinha experiências com Deus assim poderosas. E também todo final de semana a gente estava na rua pregando o evangelho. Aí Deus fazia, meus queridos. Deus operava. A questão é que a gente não pode ser uma igreja, como, aí por que a minha crítica com relação às igrejas neopentecostais? Porque elimina isso. Se fala de coisas, mas não necessariamente da palavra. Aí o povo morre, porque não tem uma fé fundamentada, porque se entende que pensar, ler, estudar são coisas contrárias a Deus, e não é. Queria que vocês abrissem agora lá em João, no capítulo 13. Ainda trabalhando na mesma situação, só que no ponto de vista de João, versículo 1 diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus, repita comigo, tendo amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Vamos repetir bem forte. Tendo amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você que está namorando, para você que é casado. Eu não quero ouvir da boca de ninguém, nunca mais na minha vida aqui dentro, que está aqui, principalmente que está aqui nessa noite. Não chegue para mim e fale assim: Pipe, eu não amo mais. Não fale isso. Eu não amo mais. O amor cristão, meu querido, não funciona assim. O amor cristão, a Bíblia fala o seguinte, eu sempre falo isso em casamento, mas como tem muita gente que não vai nos casamentos, então eu vou falar. A Bíblia fala assim: maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja, ao ponto de se entregar por ela. Amém? Esse é o desafio. Amém? Amém? Certo? O meu desafio, o teu desafio é para amar quem está do lado com que tipo de amor? Quem que determina o tipo de amor que eu tenho que ter pela minha esposa e minha esposa por mim? Que tipo de amor que determina isso? Quem que determina esse amor? Jesus. Certo? Ele é o padrão e a referência. Amém? Se eu tenho que amar ela como Cristo me amou, então é o amor que Ele me amou, não é a Globo, não é a minha psicóloga do Satanás, certo? Não é a minha amiguinha do miserável, amém? Não é nenhum outro conselho no mundo que define o que é o amor que eu tenho que ter pela minha esposa, a não ser Cristo. Ele é o padrão. Eu olho para Ele. Eu sei que eu naufrago toda vez. Porque eu estou longe disso. Agora, Ele é o padrão. Nunca o mundo. Nunca Satanás. Nunca os amigos que estão perdidos no relativismo, que não tem fundamentação,
que não acreditam na família, que não acreditam na igreja, que não acreditam na Bíblia. Nunca essas pessoas. Amém? Eu conheço gente assim que estava o casamento indo para o vinagre. Eu e a Kátia, um tempo atrás, a gente precisou fazer um cuidado mais de perto com a psicóloga. E, queridos, em outras palavras, crente, né, que a gente já vai atrás de uma psicóloga crente, que é para evitar o Satanás. Né? Vamos pegar um conselho de Deus. Né? Antes que as pessoas achem que é a doutora Clarice, não é a doutora Clarice, não. Que essa nossa psicóloga não é ela, tá bom? Porque eu sempre falo dela, mas não é ela, não. A pessoa falou simplesmente assim, separe, cara. Que não tem nada a ver, entendeu? Que é normal, faz parte da vida, entende? Não falou com essas palavras, se separe, mas tudo deixou entender dessa maneira. Né? Não voltamos nunca mais. Entende? Então, é isso. Aí o padrão é Jesus. E aí eu acho lindo essa expressão em Cristo. Tendo amado, amou até o fim. A gente falha, meus queridos. Nós erramos, nós falhamos. Mas o meu desafio e o teu desafio continua sendo esse. Eu não estou dizendo que a gente não vai errar, não vai falhar. Não vai cometer erros na vida. Às vezes até mesmo naufragar o nosso casamento. Mas entenda uma coisa, porque isso acontece, o fundamento não deixa de sair. O fundamento não sai de onde ele está. O fundamento permanece ali. Amém? Continue olhando para ele. Porque é só assim, senão não vai. Se uma igreja abraça, qualquer casamento, abraça, qualquer relação na verdade. Por isso que esse negócio de gente que sai da igreja. Quando sai da igreja porque realmente entende um chamado, olha, eu tenho um chamado, sabe? É isso, eu sinto que Deus está me chamando para fazer isso. Mas essa conversa, eu saio da igreja porque eu não gosto daquela pessoa. Sabe, essas coisas, gente, tendo amado os seus, os amou até o fim. O amor cristão não tem desistência. Eu não desisto do outro movido no amor cristão. Então, o chamado da humildade também envolve isso. Porque o amor também é humilde. Amém? O amor ele é capaz de submeter as suas vontades, os seus desejos, as suas tolerâncias, né? Que a gente tem tolerâncias. Chega um momento que a gente fala, não, chega, não dá mais. Entende? E aí o padrão de Jesus me desafia a ser humilde e ir além. Ir até o fim. Porque Ele me amou e me amará até o fim. E se eu tenho que amar como Ele me amou, o padrão é esse. Amém? Por isso, se você está interessado em casar, pense 1000 vezes. Pense 1000 vezes. Amém? Versículo 2 em diante. Estava servindo o jantar, o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Jesus respondeu, você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos.
Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entenderam o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Uma coisa interessante nesse texto, é que o texto fala que Jesus, ele está reclinado sobre a mesa, ele pega, coloca uma toalha em volta da sua cintura, ele pega uma bacia com água e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Pedro, quando vê essa situação, Pedro fala assim: não, os meus pés você não vai lavar. Jesus: não, se você não deixar eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Daí Pedro muda o discurso: então peraí, então lava o corpo inteiro de uma vez. E Jesus fala para ele assim: não precisa lavar o corpo inteiro, você já está limpo. Vocês estão limpos. Menos um. Tem um de vocês que não está limpo. Agora, queridos, quem que era o cara que não estava limpo? Judas. O que o cara ia fazer? Ia trair Jesus. Certo? É isso que ia acontecer. Agora, o texto fala que Jesus lavou os pés dos 11 e menos de Judas? Se Jesus, o Deus Todo-Poderoso, se prostra, lava os pés de Judas, queria traí-lo, demonstrando um princípio para mim e para você, um princípio da servidão, da humildade, do diminuir. Por que eu e você não podemos lavar os pés das nossas esposas, dos nossos maridos, dos nossos irmãos em Cristo, que temos divergências, ou até mesmo daqueles que nos traem, aqueles que nos decepcionam? Eu espero também nunca mais ouvir na boca de nenhum de vocês aqui coisas que eu já ouvi, como por exemplo: se pisar na bola comigo uma vez, quebrar minha confiança, nunca mais eu confio. Queridos, esse tipo de ditado popular que é dito por aí não procede da parte do Espírito Santo de Deus. A Bíblia não ensina que nós devemos perdoar quantas vezes? E o texto no original ele está falando de um único pecado. O meu chamado e o teu chamado é esse: vivenciar essa realidade, esse princípio primeiramente dentro de casa. O que eu e a Cátia temos conversado sobre isso ultimamente, sobre vivenciar esse princípio dentro de casa. Sabe? De tentar, meus queridos, viver essa vida de submissão, de menor, de pequeno, sabe? Dentro de casa. E depois, na vida, na comunhão em Cristo, e depois nos nossos relacionamentos com aqueles que não estão em Cristo no dia a dia. Jesus viveu uma vida, não somente morreu na cruz, mas ele viveu uma vida de cruz, o tempo todo, todos os dias. Sabe, a coisa mais linda que pode haver na minha e na tua vida é o poder de pedir perdão. Cara, isso é uma graça muito poderosa. Sabe, se você não consegue fazer isso, em nome de Jesus, tome um passo de quebrantamento do seu orgulho e aprenda a pedir perdão. Sabe, esposas aprendam a pedir perdão.
Maridos, aprendam a pedir perdão. Irmãos e irmãs em Cristo, aprendam a pedir perdão um para o outro. E também uma outra questão entre todos nós. Aprendamos também a perdoar. Aprendamos a perdoar. Porque senão não tem sentido, meus queridos. Senão não tem sentido. O princípio que Jesus estava querendo ensinar para aqueles homens que estavam querendo ser maiores do que os outros. Queriam ter domínio. Queriam reinar. Queriam exercer uma autoridade sobre os outros. Jesus pega tudo isso e coloca tudo debaixo. Fala, não será assim com vocês. Não com vocês. Não com os meus discípulos. Não será assim com a minha igreja. Não será assim com a minha noiva. Não será assim. Será dessa forma. E aí ele ensina. Ele pega uma toalha e uma bacia. E ele se prostra diante daqueles que deveriam servi-lo. E inclusive daquele que iria traí-lo. Se ele fez isso, se ele foi capaz de fazer isso, sendo quem ele era, eu e você também podemos, nele. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, mais uma vez, eu peço ao Senhor, mais uma vez eu peço que esse ano seja um ano de mudanças nas nossas vidas, Senhor. Nos ajude, Senhor, em nossa soberba, em nosso orgulho. Nos ajude, Senhor. Nos quebrante. Quebranta, Senhor Jesus, as nossas barreiras, as muralhas que a gente tem no nosso coração, que não podem ser tocadas. Que a gente seja livre, Senhor Jesus. Livre do nosso orgulho, livre para pedir perdão, para reconhecer os nossos erros. E muitas vezes, Senhor Jesus, mesmo se achando na razão, nos liberte, Senhor Jesus, do desejo de querer sempre estar certo, de querer sempre ganhar, de querer provar por A mais B que estamos certos, Jesus. E também nos ensine a perdoar, Senhor Jesus. Nós em nós mesmos, nós somos incapazes, Senhor Jesus. Mas o Teu amor em nós, o Teu Espírito em nós, pode nos quebrantar, nos prostrar aos pés daqueles que fomos chamados para amar e amar até o fim. Salve a Tua igreja, é o que eu oro, em Teu nome, Jesus. Amém.